Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, hoje o dia no campo da economia foi marcado pela divulgação pelos principais jornais do Brasil dos dados a respeito da produção industrial nacional em novembro. E segundo esses jornais, os analistas de plantão ficaram surpreendidos com a queda da produção industrial dessazonalizada de 0,2% em relação a outubro, ao mês anterior, portanto. Vamos parar de escutar lorota. Deixa eu explicar direitinho para vocês o que está acontecendo e por que isso não é nada surpreendente, nada mais é do que o normal. Vamos lá? Em primeiro lugar, quando se fala em dessazonalizado, isso significa que alguém pegou uma série de resultados de produção nos últimos anos e eliminou o viés de sazonalidade. Sazonalidade, para quem não sabe, é coisas que acontecem em momentos típicos em cada período do ano. Por exemplo, em dezembro tem Natal. É um evento sazonal que provoca uma alta das vendas no comércio. Outro exemplo, em fevereiro tem carnaval, de vez em quando em março é verdade, mas vamos estabelecer em fevereiro. É tradicional que as pessoas em fevereiro vão para alguns lugares especiais no Brasil festejar. Então a festa do carnaval é uma festa sazonal. E dessazonalizar significa abstrair, pensar que, bom, se esses eventos diferenciais não existissem, como seria o resultado, no caso da economia? E aí, de novembro em relação a outubro, os analistas de plantão acharam uma queda de 0,2% da produção industrial brasileira. Em momentos normais, tudo bem, é uma análise que eu considero válida. Mas por acaso, pessoal, vocês podem admitir ou vocês podem considerar que nós estamos vivendo em algum tipo de momento normal? Não, é claro que não. Olha só o que eu vou mostrar agora na tela para demonstrar para cada um de vocês o que eu estou falando e por que esse tipo de análise é profundamente equivocada. Vamos ver essa ilustração bonitinha que está na minha cara agora e eu vou pedir para vocês não prestarem atenção nos números, mas sim no desenho da dinâmica econômica de cada ano. Ó, nós temos de 2018, 2019, 2020 e 2021. Em 2018 e 2019, nós não tivemos pandemia. Vocês podem observar que ao longo dos meses, nesses 2 anos, a evolução da produção industrial, que é isso que o gráfico mostra, ela obedece a padrões mais ou menos normais. Ela começa em baixa no início do ano, tende a subir até mais ou menos outubro e a partir daí entra numa tendência de queda. Então nós podemos ver que 2018 e 2019 são anos típicos e isso acontece praticamente em qualquer período anual na história da economia brasileira, a não ser naqueles momentos em que nós temos grandes crises, fortes crises. Aconteceu isso lá em 2015 e 2016, por conta da recessão que nós tivemos naquela época. E olha só 2020 como é que tá. O que era normal se destrambelhou completamente, pessoal. Em vez de subir no início do ano até meados, a produção caiu e se recuperou de uma forma muito intensa no segundo semestre para cair abruptamente também no final do ano. Já em 2021, a coisa não voltou ao normal. Dá para ver claramente que tem um tombo entre março e abril, que não é normal, de acordo com os padrões estabelecidos que geram a tal da sazonalidade. E vamos também observar que a partir daí, a partir dessa exceção de março e abril, o crescimento subsequente da produção até outubro foi bem menos acentuado do que era esperado. E a queda também está sendo bem mais branda. Mas por que aconteceu isso? Simples. Olha só, vamos voltar a 2020. Entre março, abril, maio e junho daquele ano, simplesmente a produção das fábricas brasileiras se reduziu a níveis ridículos por conta das políticas de isolamento social que tantas vezes a gente falou aqui no Fora de Curva. E aí o que acontece? Quando a abertura das indústrias novamente,
a partir de julho, especialmente. Em alguns lugares isso demorou mais, como aqui no Rio Grande do Sul. É óbvio que essas fábricas vão tentar recuperar o tempo perdido, se esforçando para atender os pedidos em atraso, porque eles foram obrigados a fechar. E a produção aí, gente, ela vai para os píncaros da lua, vamos falar assim. Evidentemente, isso acaba com qualquer noção de sazonalidade, e essa comparação se gera efeitos bastante pronunciados no segundo semestre de 2020 e até no primeiro semestre de 2021, lógico que vai haver um efeito ressaca a partir do segundo semestre de 2021. E é isso que os analistas econômicos estão mostrando com surpresa, que a indústria brasileira tem caído. Não, ela não tem caído. Ela está simplesmente sendo comparada a uma base comparativa completamente amalucada e fora dos padrões, que vocês podem tranquilamente observar no desenho aqui do nosso gráfico, especialmente em 2020. É isso, gente. Então quem usa esses elementos para dizer que o Brasil vai muito bem ou vai muito mal, está mentindo. Lamentavelmente, nós estamos diante de um contexto onde o debate político não conversa com a realidade, não conversa com a verdade. O tempo, gente, é de extremismo e o extremismo não tem razão. E eu me envergonho pessoalmente de alguns colegas meus economistas, muitos deles com um excelente nome de mercado, famosos e tudo, que compraram essa ideia por uma causa maior de mudança de poder. Gente, não é assim que se faz. Política tem que ser construída a partir da verdade, senão é outra coisa. Vão ser brandos, senão é populismo, mas é muito pior. Então, gente, antes de aceitar cegamente o que está se falando no mercado, que é um termo muito usado, vamos ser críticos, vamos tentar analisar a verdade. E aqui no Fora de Curva, claro que eu posso errar, posso cometer equívocos, mas de mim, Eduardo Starosta, vocês nunca vão ter alguma informação enviesada com interesses secundários, com interesses de promover ou denegrir alguém politicamente. Então, se vocês me perguntarem, a indústria brasileira teve um bom ou um mau desempenho em novembro? Eu vou ser sincero, não sei. Não sei porque as bases comparativas, como eu já falei antes, elas estão malucas, estão piradas, estão lelés da cuca. E isso, gente, só vai ser devidamente arrumado a partir de 2023, se 2022 não tiver muita encrenca. Aí eu avalio o desempenho da economia por outros parâmetros secundários. Lógico que não desconsiderando totalmente os dados de produção, mas valorizando outras informações que, indiretamente, vão resultar na maior ou menor atividade econômica. Como a questão de emprego e desemprego que está caindo. Evidentemente, nós temos o viés de 2020 também, a recuperação de 2021, mas o que nós sabemos é que o ritmo de crescimento do emprego nos últimos meses, ele se contrapõe aos resultados produtivos. Se as empresas estão contratando mais e de forma bastante consistente, será que elas estão contratando para produzir menos? Não tem coerência. Então, em benefício da dúvida, eu vou dizer, o Brasil, se não está no momento excelente da sua vida econômica, também não está em recessão técnica, como falam. Uma outra informação que eu queria compartilhar com vocês, vai entrar agora nessa segunda ilustração, é até relacionada à sazonalidade. Falaram que em novembro a produção industrial caiu em relação a outubro. Olha só o que está dizendo essa ilustração aí, que mede nos últimos anos exatamente essa variável. O normal mesmo é que novembro se produza menos do que outubro nas fábricas. Explicando miudamente, entre setembro e outubro é o auge da produção industrial brasileira para fazer frente às encomendas de Natal. Em novembro normalmente cai porque as lojas já estão abastecidas para fazer suas campanhas de vendas para as festas de final de ano. Simples. E aí, nesse ponto em que eu digo que novembro sempre produza menos do que outubro em termos de fábricas,
Olha só tivemos duas exceções. A primeira foi lá em 2017. Lembrando que, especialmente 2015 e 2016, foram anos altamente recessivos no Brasil. Então, é uma recuperação frente a uma baixa fora das expectativas também. E a mesma coisa, só que em menor nível, aconteceu em 2020, porque nos meses anteriores, especialmente no primeiro semestre, as fábricas estavam paradas e, é claro, existia muitos pedidos pendentes. Então, o auge da produção, que se encerraria em outubro, foi postergado até novembro ou um pouquinho mais para fazer frente às encomendas atrasadas, já que por um bom período essas fábricas tiveram que ficar fechadas. Lockdown, é isso. Então, gente, ainda vou tratar um assunto com vocês, mas já vou pedir aqui. Se vocês acham importante essa informação, que diz a verdade, mostra de maneira transparente e clara o que acontece na economia brasileira, especialmente na indústria nesse caso, compartilhem esse vídeo. Muitos amigos de vocês, muitas pessoas da sua rede de contato podem estar sendo levadas a decisões erradas por conta de indicadores mal interpretados, não sei se intencionalmente ou não, mas mal interpretados pela maior parte dos veículos de imprensa. E para finalizar, gente, não poderia deixar de comentar a respeito do que está acontecendo no Cazaquistão. Em função de protestos, em princípio, contra o aumento do preço do gás veicular e do gás de cozinha, enfim, a população daquele que é o nono maior país do mundo em termos territoriais, mas tem algo em torno de 18 milhões de habitantes e pertencia à ex-União Soviética, passou a fazer fortes protestos contra o governo e isso já gerou uma intervenção militar russa naquele país. Isso é lamentável, é uma população gritando finalmente contra uma ditadura, contra um regime não democrático, mas essa questão também pode gerar como efeito colateral um certo apaziguamento temporário nas tensões com a Ucrânia. Vamos ver o que acontece nesse sentido, mas aqui eu já deixo minha solidariedade ao povo do Cazaquistão e que aquela população consiga efetivamente, com seu esforço, se desvencilhar dessas ditaduras amalucadas e parta para um contexto estrutural de maior liberdade, de maior democracia. Gente, o recado de hoje era esse. Novamente peço, se gostaram desse vídeo, se acharam ele importante, compartilhem com a sua rede de contatos e também inscrevam-se aqui no nosso canal Fora de Curva e não se esqueçam, botão no like. Até breve, muito obrigado pela atenção, tchau.